Graça e paz a todos. Eu queria iniciar essa palavra nessa noite, nos levando a lembrar como estávamos antes de iniciarmos essa quarentena, né? Ou melhor ainda, antes da pandemia. Como era a nossa vida? Estou falando, claro, a nossa vida na sua essência, na sua originalidade, como Deus nos fez, que é uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, assim como Deus tinha esse relacionamento diário com Adão e Eva lá no Éden. Todos os dias, Adão era visitado pelo Criador. Olha que tremendo isso. Então, isso nos mostra, nos prova que tinha um relacionamento do Criador para com a criatura. Então, na sua originalidade, o homem tinha essa intimidade, essa ligação com o próprio Deus. Então, quando eu estou falando como estava a nossa vida antes da pandemia, da quarentena, como estava a nossa vida nesse nível de relacionamento com Deus, né? De caminhada com Deus. Você consegue se lembrar como era você antes e como você está agora? Você consegue pensar um pouquinho como vai ser a sua vida depois dessa quarentena, dessa pandemia? É importante nós pensarmos nisso. Eu entendo que hoje é tempo de nós clamarmos a Deus enquanto estamos dessocializados, estamos em casa, afastados do convívio social. É importante nós clamarmos por um renovo. Por um renovo. Aliás, eu abro aqui um parêntese. Há algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, Deus colocou no meu coração justamente essa palavra, renovo. E eu fui pesquisar sobre renovo, várias coisas. É lindo você descobrir na Bíblia onde aparece essa palavra e qual o significado dela, do renovo. E isso deu, então, surgiu o entendimento, porque eu estava buscando nesse intuito, eu entendia que o ministério de louvor da igreja, ele precisava ter uma mudança no seu nome anterior. Mas qual nome? E eu fui buscar isso no Senhor. Qual novo? Qual nome novo? E foi justamente essa palavra, esse renovo. E daí surgiu o nome do Ministério de Louvor da Igreja Batista Vida Nova, Ministério Renovo, né? Porque o renovo, ele dá a ideia de um broto pequenininho, quando uma grande árvore, quando uma planta, essa é a ideia, ela, porventura, aos olhos humanos, ficou tão sequinha, tão pequenininha, que alguém acreditou que fosse morrer. Mas, de repente, surge um renovo, um broto. E Deus, ele está sempre trabalhando na nossa vida para que esses renovos, eles nasçam, eles aconteçam na nossa vida. Então, eu queria te dizer que nós estamos num tempo de clamarmos por um renovo. Você precisa ter esse desejo no seu coração. Eu tenho certeza que você, fazendo uma análise de como estava a sua vida antes da pandemia, antes da quarentena, você vai chegar à conclusão que eu estou chegando na minha vida, que algo novo precisa acontecer. Deus precisa incendiar o meu coração,
Deus precisa incendiar o teu coração, jovem. Deus precisa incendiar o coração da igreja, né? É tempo, nós já temos ouvido tanto isso, é tempo de nós clamarmos por um avivamento a Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesse momento. Abra lá, ou então acesse o teu celular onde está a tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Vai. Depois limpa. Acharam Mateus 25? Enquanto você acha, eu vou preparar o cenário aqui. Espero que eu não me queime. E nem coloque fogo no estúdio. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, como essa que eu estou aqui mostrando a vocês, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram nécias, loucas, em outra tradução. As loucas, as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha que interessante. Essa lâmpada que eu trago aqui, no nosso cenário, esta chama está sendo abastecida. É o combustível para que haja essa queima, né? Todos nós sabemos que para que haja queima, tem que ter combustível, tem que ter calor e tem que ter o oxigênio. Tem que ter essas 3 coisas para que haja essa queima. Aqui nós temos o calor, nós temos o oxigênio e nós temos o combustível, que é o azeite. Olha que interessante isso. O texto diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Não tinha azeite. Tinha só um pouquinho na sua lamparina, na sua lanterna. Mas faltava o azeite em reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha que interessante, elas sentiram sono. Não há nada de errado sentirmos sono. Nada. As virgens da parábola de Jesus, elas sentiram sono, elas adormeceram, todas elas, inclusive as que tinham óleo, azeite. Mas à meia-noite, olha que interessante, Jesus falando. Eu não sei se você teve a curiosidade, mas eu, quando li esse versículo, veio à minha mente alguns versículos da Bíblia. Meia-noite, o anjo da morte passaria pela casa dos israelitas no Egito. Lembra disso? A Bíblia fala assim. Meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor quando veio um terremoto. E talvez outros momentos que eu não me lembro agora que a Bíblia fale, mas me vieram esses 2 momentos que eram meia-noite. E aqui Jesus está dizendo, meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as loucas, disseram às prudentes, as que estavam vigilantes, preparadas, por favor, nos dê do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo,
chegou o noivo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Bem, o texto não termina aqui, mas eu quero dar uma pausa para tentar explicar um pouquinho o fundo histórico. Alguns historiadores dizem que esse cenário que Jesus usou como uma parábola, uma história, fazia parte da cultura judaica. Quando a noiva ela estava para se casar com o noivo, ela ficava numa recâmara, ela ficava na sua casa, e haviam virgens convidadas por ela que aguardavam a chegada do noivo para acompanhá-lo até aonde estava a noiva. Essas donzelas, essas damas, elas ficavam ali de prontidão, porque quando o noivo, alguém dizia, o noivo está chegando, elas preparavam suas lanternas, faziam uma espécie, talvez, de um corredor, preparando para que o noivo entrasse dentro da casa. Isso é história, né? Nós não sabemos em detalhes se foi bem assim que aconteceu. Mas essas noivas, Jesus está contando uma história para falar sobre o reino de Deus, o nosso relacionamento com Deus. E depois chegaram também, olha só, tendo elas ido comprar o azeite, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, essa palavra nos leva a entender, ao entendimento de que nós precisamos renovar o nosso azeite. Sabe? Para que essa chama possa queimar novamente, para que essa luz possa iluminar. Todos nós sabemos que o azeite, ele tem uma comparação, ele tem uma ligação com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós temos azeite, nós temos a presença do Espírito. Esse fogo vai queimar. A Bíblia diz que lá no tabernáculo, o que acontecia é que o castiçal, ele ficava continuamente dessa forma, queimando. A sua lamparina estava acesa a todo momento. Não podia faltar o azeite. Isso tem um significado bíblico, teológico, que nos liga, que nos faz entender como é e como deve ser o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus. Diariamente, o fogo tem que estar queimando. O Espírito Santo de Deus precisa estar agindo nas nossas vidas. Por que é que nós precisamos renovar o nosso azeite? Porque azeite velho não mantém a lamparina acesa. Não sei se você sabe disso. Azeite velho não mantém esse fogo funcionando. Você pode colocar o fogo lá várias vezes, ele não vai pegar, porque o azeite está velho. E um detalhe que talvez você não saiba também, o azeite evapora. O azeite, ele evapora. Se não for substituído, né, com certa regularidade, ele pode até mesmo chegar a desaparecer. Então, precisa haver uma renovação desse azeite. Talvez você queira fazer a experiência que eu estou falando, né? Como eu acabei de acender essa lamparina em sua casa, você fique à vontade para fazer isso, você vai chegar a essa conclusão. Que azeite velho não mantém a chama acesa. Quer que a chama fique acesa para iluminar a chegada do noivo, para iluminar o seu caminho, para que você tenha um relacionamento mais íntimo com Deus, azeite novo. E azeite novo, para nós renovarmos esse azeite, só tem uma coisa, só tem uma maneira de você conseguir o azeite. Como é que nós renovamos o nosso azeite? Marque aí se você estiver anotando. Através da oração. Se nós falarmos com Deus,
se nós nos relacionarmos com Deus através da oração, e eu sei aqui que cada um de vocês tem uma maneira de falar com Deus, de se relacionar através da oração. Não existe uma receita de como se ora para que Deus a receba. Eu sei que cada um tem o seu jeito, mas nós não podemos deixar de orar, né? De buscar a presença de Deus. Segundo, como Adão e Deus no jardim haviam nos ensinado, ter essa comunhão com Deus. A comunhão com Deus ela acontece através do estudo da palavra, através de você ouvir uma mensagem. Hoje, se você parar para pensar, note quantas palavras, desde que nós entramos na pandemia, quantas palavras Deus fez chegar ao teu coração. Quantos pastores, pastoras, quantos líderes ministraram sua vida através da nossa igreja, e talvez alguns a mais que você tenha tido a oportunidade de acessar, aqueles que participaram da pré-convenção, quantas mensagens, quantos profetas de Deus vieram até nós para nos renovar. Por quê? Porque se a nossa vida vinha sendo uma antes da pandemia, e Deus, ele de repente nos colocou nesse contexto, nesse momento, é porque ele espera algo de nós. É como se ele dissesse para nós, a partir de agora, é assim que eu quero que vocês vivam. Vocês não podem viver como vocês viviam antes. Desistidos, inconstantes, desanimados, cedendo ao pecado, sem entender o amor, a graça, a bondade de Deus. Deus está dizendo, é isso que eu quero que vocês experimentem, que vocês vivam, né? Então, nós falamos que esse azeite é renovado quando nós oramos, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, nós buscamos a palavra de Deus, e quando nós damos ouvidos ao que os homens e as mulheres de Deus têm nos trazido, têm nos falado. Amém, amados? Somente o azeite fresco, o azeite novo, ele possui a viscosidade, a densidade correta para manter a chama acesa. É muito interessante, eu sou mecânico, então eu posso dizer isso com propriedade, porque eu conheço, e alguns eu sei que conhecem também. O carro, ele funciona, o seu motor, banhado, nas partes internas, banhado, mergulhado em óleo. Em todos os lugares que você imagina dentro do motor do carro, tem orifícios, canais onde o óleo passa. Existe uma bomba dentro do motor, assim como o nosso coração que pulsa e ele faz com que o sangue ele irrigue todo o nosso corpo. Essa bomba é chamada bomba de óleo. Ela tem o mesmo funcionamento. Ela irriga todas as vias, todos os canais do motor, os orifícios, para que esse motor esteja sempre lubrificando. Porque ali são peças metálicas, de ligas leves, que estão em atrito constante. É ferro no ferro. Para que elas não aqueçam e não derretam e se fundam, então tem que haver o óleo. E quando o óleo ele está vencido, ele perde a sua viscosidade, ele fica com uma coloração diferente e ele fica também bem fino. Então o motor corre um sério risco de se fundir, de superaquecer e se fundir. Então, esse óleo, constantemente, o motorista precisa, o proprietário do veículo precisa cuidar na data correta da sua troca. Porque se ele não troca na data correta, ele pode perder, ele pode pifar o motor, ele pode ter um prejuízo muito grande. Olha que interessante. Olha que ilustração para a nossa vida. Que você mantenha a cada momento em alerta, como aquelas virgens prudentes. Elas falaram, não, nós não podemos oferecer do nosso azeite.
vão vocês, comprem. Nós temos, não que elas eram maldosas, mas elas estavam ali vigilantes na espera do noivo. Elas sabiam que a qualquer momento o noivo poderia chegar. E nós sabemos, irmãos, que esse noivo, ele representa o próprio noivo da igreja, que é Jesus. Ele representa aquele que vai vir buscar a noiva, e essa noiva precisa estar preparada. Jesus, ele termina, né, dizendo, em verdade vos digo que antes, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, queremos também fazer parte dessa bodas, dessa festa, desse casamento. E ele respondendo, o noivo disse, em verdade vos digo que eu não sei quem são vocês não estavam lá quando eu cheguei, eu nem vi nenhuma luz acesa, só vi dessas 5 aqui, ó. Essas estavam preparadas. E aí Jesus termina dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Lembrando que Jesus começa essa parábola dizendo, o reino dos céus será semelhante a essa história. Olhe, há 10 virgens tomaram as suas lâmpadas, todas elas tomaram as lâmpadas, todas elas tinham azeite, todas elas dormiram por esperar o noivo. Isso significa, esse sono pode significar muitas coisas, mas eu creio que esse sono significa o cotidiano da igreja, o cotidiano da vida cristã, as lutas, as dificuldades, o cansaço, mas isso não pode servir de motivo para você estar despreparado, para você estar sem vigiar. Você vai aproveitar e vai viver a sua vida de qualquer jeito? Não. Você precisa ter o seu azeite sempre renovado, sempre ali armazenado, até que Jesus volte e encontre você em condições de se encontrar com Ele, né? De estar com Ele para sempre. Eu queria finalizar convidando você a pensar nessa parábola. Você tem renovado com regularidade o seu azeite? Hoje Deus convida você para fazer isso, para deixar que Ele te ajude a renovar. Você está colocando, adicionando constantemente algum azeite? Ou você tem trabalhado, você tem caminhado, você tem vivido com aquela unção de antes da pandemia, uma unção vencida, um azeite vencido, um óleo vencido? Sabe, irmãos, Deus, quando renova o azeite nas nossas vidas, Ele não pega o velho e põe um azeite novo ali para misturar, não. Ele põe um novo azeite. Um novo azeite. É isso que Deus está trazendo para nós, um novo azeite, uma nova unção. O toque de Deus na sua vida, sabe? Quando você está buscando a Deus e você está lendo a palavra, você está orando, você está ouvindo um louvor e algo de Deus toca o seu coração, sabe? Quando isso acontece na nossa vida, você pode ter certeza que é um toque de Deus. Como está esse toque de Deus na sua vida? Está novo ou está ultrapassado? Porque a partir de agora precisa ser um toque novo. Nós precisamos sentir coisas novas de Deus. Não pode ser uma unção, um toque que está se evaporando, não. Mas tem algo, tem consistência, tem viscosidade, sabe? Tem pureza para que essa chama esteja ali sempre acesa. Seu vaso está intacto, como esse, segurando o azeite. O meu está quase queimando a vasilha aqui, a pastora já deu um toque para mim. Com medo, né, de que eu estragasse a vasilha dela. Não sei, vamos ver depois. Orem por mim aí, para que tudo dê certo. Tá certo? Tá meio amarelo aqui o negócio. Mas como está o seu vaso? Está rachado? Ou o seu vaso está perdendo o azeite? Deus quer algo novo. Amém, querido? Nós podemos viver esse tempo novo. Nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus.
debaixo do amor de Deus. Um Deus que nos ajuda, um Deus que conhece as nossas limitações, um Deus que, como fez com Pedro, quando Pedro estava afundando, dizendo, Senhor, me socorre. Ele estendeu a mão e ele socorreu. Ele não despreza de maneira alguma, mesmo aqueles que estão quebrados, e nem apaga o pavio que fumega. Está quase apagando, ele não vai lá e... Não, de maneira alguma. Sabe, ele não lança fora, mas ele estende as mãos. Hoje ele está fazendo isso com você. Feche os teus olhos agora onde você está comigo. Não se importe com quem está ao seu redor, no sentido de que eles vão ver você orando, ou vão ouvir nesse momento a oração que está sendo feita. Feche os teus olhos, você e Deus agora. Vamos orar. Amado Deus, eu entrego nesse momento a minha vida em teu altar e a vida de cada jovem que nessa noite, Senhor, estão ouvindo e recebendo esta palavra. Estão vivendo até agora um dos melhores momentos de suas vidas, aonde o Senhor está nos assistindo, aonde o Senhor está estendendo as mãos para nós, nos renovando em meio ao caos, em meio às dificuldades. Nós estamos guardados. O Senhor está nos dando uma nova oportunidade. O Senhor está nos chamando para vivermos o melhor da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento contigo. Senhor, eu clamo agora que este azeite, que é a presença do teu Espírito, esta unção seja renovada na vida de cada jovem, de cada adolescente que possa estar ouvindo esta palavra nessa noite, em nome de Jesus. Brota, Senhor, faz brotar nos nossos corações a fome e a sede, a vontade de estar contigo. Não permita, Senhor, que esse tempo onde temos estado afastados da sociedade, do convívio com as pessoas, não permita que essas coisas nos façam acostumarmos, Senhor. Não, Deus, nós queremos o renovo do Senhor. Ou seja, renovo nos dá a ideia de novamente ser novo. Clama a Ti, Senhor, pelas nossas vidas. Eu quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, de ouvirmos a Tua palavra e sermos tocados. Eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, que Tu toques cada um na sua casa, aonde estiver, cada jovem, cada adolescente, cada servo do Senhor. E se alguém agora, Senhor, entre nós, que ouve esta palavra, mas que ainda não teve uma experiência genuína de viver uma vida de relacionamento íntimo com Jesus, e hoje deseja entregar seu coração a Jesus, eu clamo, Senhor, agora que Tu entres nesse coração. Você que está me ouvindo nessa noite, se você deseja ter uma experiência nova com Jesus, deseja abrir teu coração para que Ele possa entrar, Ele possa iluminar o teu interior, Ele possa trazer o presente do Pai, que é a salvação. Você que deseja receber agora o perdão dos seus pecados, que só Jesus pode perdoar. Você que deseja viver uma vida nova, abra agora o teu coração e convide Jesus para entrar. Onde você está? Ele pode ouvir a sua voz. Entra, Senhor, nesses corações. Que cada jovem possa sentir a alegria da salvação no seu interior. Agora, em nome de Jesus. Te damos toda a honra, te damos toda a glória, Senhor, porque o Senhor, a cada momento, é um Deus de novas oportunidades. O Senhor nos dá uma nova chance. Senhor, aqueles que até agora estavam vivendo a sua vida e estavam com a sua consciência sem tranquilidade, sem paz, por causa dos pecados, por causa das suas fraquezas.
Senhor, eu peço que o Senhor tome este jovem, este adolescente agora nas tuas mãos. Senhor, tome o seu pecado agora. Lança fora, Senhor, que o teu sangue agora traga perdão, renovação, restauração, alívio. Que ele sinta, Senhor, agora a paz do Senhor. O Senhor dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer isso e deseja fazer por nós. Esta é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.